Você sabe se a sua transportadora está sendo rentável? Está gerando resultado? Você sabe o valor que entra e o valor que sai da sua transportadora? Pois é, hoje nós vamos falar sobre rentabilidade, sobre a parte financeira de uma transportadora. Fique aqui com a gente, eu sou o Jefferson Sescon e se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreva no canal, clica no joinha e compartilhe com seus amigos transportadores, principalmente aqueles que precisam de controle financeiro, que é o assunto de hoje, vai ser bem legal tratar isso. Uma transportadora, ela tem uma grande dificuldade na área financeira, porque é inerente ao negócio da transportadora ter desencaixe de fluxo de caixa. Por quê? Muita gente não sabe nem o que é desencaixe de fluxo de caixa. Então vou explicar rapidamente aqui para você. Você recebe o dinheiro do seu cliente com um prazo longo, 30, 40, até 60 dias, e tem que pagar o seu motorista e todos os seus custos, combustível, praticamente à vista. Ou seja, você paga para receber depois de 45, 60 dias. Isso é um desencaixe, ou seja, você precisa de dinheiro antecipadamente. Isso aí é inerente ao negócio de transporte, né, alguns outros negócios, e é uma grande dificuldade na área financeira das transportadoras. Se você não tiver um controle muito bom, efetivo desses volumes de dinheiro que entram e que saem, pode gerar problemas crônicos. E pior que isso, que só vai perceber que existe esse problema ao longo do tempo, e aí pode ser tarde. Então, o seu controle financeiro deve ser muito preciso e olhado todos os dias, fiscalizado todos os dias, auditado todos os dias por você, gestor, dono, sócio da transportadora. Bom, vamos logo ao que interessa, e eu vou falar primeiro de tudo, a gente sabe que em qualquer empresa, e na transportadora não é diferente, na transportadora é igual a um chuveiro, só entra água por um cano e sai por milhares de buraquinhos diferentes, e muitas vezes a gente nem sabe quantos buraquinhos tem para sair a água do chuveiro, e é assim que funciona em qualquer empresa, e a transportadora principalmente. Bom, já que a gente fala de entrada de caixa, de entrada de dinheiro, eu queria mostrar aqui para você a visualização de como esse dinheiro entra na sua transportadora. Se você não tiver algo parecido com isso aqui, é importante você dar uma pesquisada no mercado, como isso pode acontecer dentro da sua empresa. Se você não tiver um software legal, dá uma olhadinha aqui nesse aqui que eu vou estar mostrando agora. Olha só que interessante, o dinheiro só entra para o lugar pelo faturamento, pelas vendas. Você vendeu, entra dinheiro. Se não vendeu, não entra dinheiro. É importante fiscalizar, monitorar todo o dinheiro que entra. Neste caso aqui, eu estou mostrando um dashboard, um gráfico, para que você faça a gestão do dinheiro que entra ali, tudo que está faturando, tudo que está emitindo de conhecimento. E é bem bacana quando você sabe a origem da receita. Origem da receita. Pois é, não, mas você pode estar perguntando. Eu faço serviço de transporte, a minha receita é do transporte. Claro, só que essa receita, ela é subdividida. Você tem frete peso, você tem frete valor, você tem GRIS, tem adicionais, tem TDA, TDE, enfim, todas as tarifas são importantes, todas elas juntas geram o seu faturamento. E é tão importante que muitas vezes o frete valor é um faturamento significativo, ou seja, ele é muito importante e de certa forma negligenciado. Por isso é preciso monitorar. Então, num dashboard como esse aqui, você vai conseguir identificar quanto você está emitindo de conhecimento, né, de frete peso, de frete valor, adicionais, SECAT. Olha, eu tive numa empresa ontem, mas é muito interessante, uma típica empresa de transporte
que tem os seus serviços faturados, emitindo conhecimento normalmente. E olha só que interessante, muitas vezes os clientes deixam armazenados na transportadora durante dias o seu material, ocupando o espaço da transportadora. E aí, naquele momento, eu perguntei assim para o gestor, poxa vida, esse material que fica aqui uma semana, 2 semanas, às vezes até um mês, ele gera alguma receita para a sua empresa? Ele falou, não, eu nem sei quanto tempo ele fica aqui, porque o cliente manda, deixa lá e ele vai entregando aos poucos conforme a solicitação do cliente. Poxa vida, então quer dizer que essa empresa estava alocando material, alocando espaço no depósito, no armazém, e não estava gerando receita com isso. Porém, estava pagando o aluguel do armazém. Ah, não, mas um compensa o outro. Ok que um compensa o outro, só que precisa ficar evidente para você qual é o custo e qual é a receita de cada item desse, de cada tarifa. Bom, de certa forma, que você vai conseguir decidir estrategicamente se cobra mais ou menos em cada tarifa. Olha um outro exemplo que acontece com frequência. Poxa, a taxa de coleta. Não, a transportadora não pode cobrar a taxa de coleta, ou eu não cobro taxa de coleta. Ok, você tem que embutir os custos da coleta no frete peso ou no frete de venda, na saída. Não tem problema nenhum. Se você tiver tudo bem especificado, quanto você está gastando com as coletas, não tem problema nenhum. O problema é quando você se você não compara os custos da coleta dentro do seu faturamento. Ou seja, às vezes você está imaginando que o seu custo é só os seus motoristas de entrega, e ao passo que você também tem os custos da coleta. Bom, como resolve essa situação? Você fazendo estatisticamente um levantamento e saber exatamente quanto você está faturando de cada taxa. Se você não tiver, se tiver tudo como esse gráfico está mostrando aqui, ó, tudo em frete peso, ok, você tem que saber pelo menos os custos de cada uma dessa operação. Olha só que interessante, outro caso bem pertinente em grande parte das transportadoras. Você provavelmente paga o seguro. Você está repassando o frete valor. Ok, o que você paga de seguro, você está repassando de frete valor? Se tiver assim, está errado, porque você precisa recolher impostos sobre o frete valor. Olha só, e quanto você paga de imposto? Dependendo da empresa, do regime, você paga um valor de imposto. Então, olha só, o frete valor lá, de Valorem, ele tem que ser, no mínimo, assim, para empatar 0 a 0, para começar do zero, o valor que você paga do seguro, mais os impostos que você vai recolher em cima daquele valor. Aí empatou 0 a 0. É importante saber se essa receita pode compor ou não lucro na sua empresa. Às vezes sim, às vezes não, depende do seu negócio e às vezes também depende da negociação com o seu cliente. Importante saber isso, é importante você colocar isso dentro dos seus custos. Outra coisa importante que você precisa saber, pedágio. Você não cobra pedágio? Tem que cobrar o pedágio. Ok, na carga fracionada então é mais complexo, porque ele é rateado, Você não vai cobrar para cada conhecimento o valor de um pedágio. Ele é proporcional ali ao peso da mercadoria. Pois é, o pedágio tem um incentivo fiscal, ou seja, muitas vezes você coloca o pedágio como parte dos valores que compõem o total do frete. Ok até aí. Agora, os impostos, o ICMS não incide sobre o pedágio. Opa, o que é isso? Tranquilo, gente. Você tem lá o valor que você vai cobrar do frete, digamos que é R$1.000, e mais R$100 de pedágio.
hipoteticamente aqui, R$100 de pedágio. O ICMS que você vai destacar é sobre 1.000 ou sobre 1.100? Muitas empresas destacam o ICMS em cima de 1.100, porque é o total do valor do frete que você vai cobrar. Ok, parece natural, porém existe uma portaria que você não precisa, não pode cobrar ICMS em cima do valor do pedágio. Isso dá uma diferença enorme, porque nós não estamos falando de uma carga, 2 cargas, nós estamos falando do mês todo de todos os seus caminhões. Quanto equivale o valor do pedágio no seu faturamento? Pois é, se você souber esse número, você aplica o imposto e vai saber ali exatamente quanto de imposto você está recolhendo a mais para o governo, sem precisar. Mais uma dica. Então, por isso que é extremamente importante você saber ali diferenciar cada tarifa, cada ponto que você cobra, tudo que compõe a sua receita, né? Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, é importante você também saber como é que é o comportamento do seu faturamento, da emissão dos seus conhecimentos. Nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, fica bem evidente que o faturamento ele vai crescendo ao longo dos meses, ao longo dos dias do mês. Isso é bacana, porque você tem uma previsibilidade, né? Você não vai ser pego de calça curta, você vai saber o que está acontecendo na sua empresa. Sabemos também que na grande maioria dos casos, aqui no Brasil, nos últimos dias do mês, existe um grande volume de emissão de CTR. Isso gera um faturamento maior, gerando também um pico de movimentação. E às vezes você tem ociosidade no começo do mês e um estresse na sua operação no final do mês. Como é que você pode trabalhar com essas situações? Isso é um pouco mais operacional, a gente pode ver em outros vídeos aqui no canal. Hoje vou focar no financeiro. Bom, então, olhando aqui a evolução do seu faturamento, você tem uma ideia do que está acontecendo na sua empresa. Outra coisa extremamente importante, você saber de onde vem o seu faturamento. Qual é o cliente que fatura mais? Qual é o campeão? Qual é o segundo campeão? Né? Quem são as empresas que pagam frete para você e quanto elas estão pagando? Mais importante ainda é saber, numa média geral, quanto é o valor de frete por quilo transportado, se você opera bastante com quilo. Se você opera bastante com frete e valor, o percentual é também importante. Inclusive, o frete por quilo é um indicador especial para a área de transporte. Para a sua transportadora, é importante você saber quanto você está cobrando por quilo transportado. Assim, você tem a média por tipo de veículo. Olha só que interessante. Será que eu faturo mais com um toco, um truque, uma carreta ou uma van? Ah, você vai falar, poxa, é lógico, o valor que eu arrecado com a carreta é maior. Sim, mas eu não estou falando isso. Quanto é o valor do quilo transportado? Na sua Fiorino, às vezes, o valor do quilo transportado é bem maior do que numa carreta. Poxa, e como é que eu peso, como é que eu analiso essas situações? É simples, você tem que ter tanto o faturamento por tipo de veículo, quanto o faturamento por quilo transportado. Muitas vezes você vai ver, dependendo do produto que você trabalha, que você entrega para o seu cliente, é vantagem você ter carros menores ou carros maiores, frete de curta distância ou de longa distância. Como você decide isso? Olhando números como esse aqui. Então você vai ter aqui o seu cliente, o valor do frete que você cobrou daquele cliente num período, quantidade de conhecimentos emitidos, o peso e principalmente aqui, ó, o frete por quilo daquele cliente. É bem
é importante você ter esse número para poder avaliar se a sua empresa é realmente saudável financeiramente, se você está tendo resultado aí financeiro. E também é importante você saber o seu faturamento, se ele vem do interior, se vem da capital, se vem de longa distância. Então, se você tiver um filtro como esse aqui que eu vou mostrar, você vai selecionar a região e vai trazer os valores daquela região. Se você tem uma região que fatura mais, que tem maior rentabilidade, porém o valor por quilo transportado é muito pequeno, tem que colocar tudo isso na balança para saber realmente qual é a região, qual é o serviço que vai te trazer resultado. Já falo de antemão, todos os serviços podem ser rentáveis. Basta você olhar para cada um deles e, principalmente, ser especialista em algum desses serviços, ou distribuição, ou frete direto, carga lotação, serviço expresso, tipos de mercadoria, né? Às vezes é transporte de alimentos, transporte de peças. Seja especialista e aí você consegue identificar ali no seu dia a dia, com esses números, qual é mais rentável e qual não é rentável. Bom, vamos lá, gente. Eu estou falando aqui apenas da receita, só para começar a nossa brincadeira. Vou mostrar aqui um indicador extremamente importante, importantíssimo, que se refere à operação vinculada à sua receita. E também a sua despesa, quando você usa agregados e até veículos próprios. Vamos olhar aqui. Você deve ter uma estatística de quanto você está vendendo no dia, ou na semana, ou no mês. O que significa isso? Poxa, eu vendi fretes, frete spot, frete de contrato. Quais os fretes que eu vendi? Foi carga fechada, carga fracionada. Importante você ter uma meta ou diária, semanal, quinzenal. Logicamente, a meta mensal é obrigatória, mas é importante você saber ali durante o mês se você vai conseguir atingir a meta no fim do mês. Bom, como é que você calcula isso? Você tem que ter o ponto de equilíbrio, ou seja, olha, eu preciso no mínimo faturar X valor para que a minha empresa fique no ar. Ou seja, você paga os seus principais custos, né, aluguel, folha de pagamento, tudo mais, os custos fixos, e parte do custo variável, né, da operação mínima para que empate 0 a 0. Esse daí é o corte, é o ponto de equilíbrio. Dali para frente você começa a ter lucro. Não é que se você faturar mais, você vai ter o lucro a mais. Dali para frente você vai ter menos despesa do que receita. Existe esse número e cada empresa tem o seu e é preciso calcular. Neste caso que eu estou mostrando aqui, olha só que interessante. Eu tenho uma empresa que ela está no setor vermelho, ou seja, ela ainda não atingiu o ponto de equilíbrio e ela já faturou R$224 mil. O ponto de equilíbrio calculado foi de R$300 mil, que é nesse ponto aqui. Daqui para frente, ele já está na zona amarela, ou seja, é uma zona de atenção, porém ali você consegue respirar, né? Você já está pronto para começar a ter lucro. E a empresa começa a ficar confortável quando ela atinge o faturamento de R$600 mil. Esse caso aqui é um caso específico. Obviamente, você tem que calcular os seus números, traçar as suas metas e, principalmente, perseguir essas metas, né? Um indicador como esse aqui vai te balizar da seguinte forma. Poxa vida, hoje nós estamos no dia 10. Já chegamos no ponto de equilíbrio? Ainda não? Nesse caso aqui não. Até que dia do mês eu tenho que atingir o ponto de equilíbrio? Se você falar assim, olha, eu tenho que atingir até o dia 15 ou até o dia 20, você tem esse número e já sabe se vai conseguir chegar ou não. Prevendo logo no começo do mês
que não vai, né, você não vai conseguir antecipadamente, você se antecipa e encontra situações, saídas, para que você não fique no vermelho, para que você não tenha que pedir dinheiro emprestado com urgência, né? Renegocia os seus fornecedores, renegocia com o posto de gasolina, o combustível, para que você tenha um fôlego a mais. Porém, você precisa ter os números, né? Não adianta chegar no dia, olhar no caixa e falar assim, poxa, hoje eu não tenho dinheiro. Já foi, você não consegue mais renegociar, você vai pagar juros sobre as duplicatas ali que tiver que pagar. Então, importante você ter uma meta de total de frete conquistado, como essa daqui, né? O indicador, eu tenho o valor e eu tenho metas. A meta básica, que é o ponto de equilíbrio, e também a meta confortável, que dali para frente sua lucratividade vai ser maior. Outro número extremamente importante. Qual o valor dos fretes que estão em viagem nesse momento? Nesse caso aqui, 179. Esse daqui são os valores de frete que estão em viagem. Pô, esse aqui já é um gráfico invertido. Por quê? Porque ele começa no verde e vai ficando no vermelho. Opa! Muito diferente isso, né? Como é que começa? No verde, passa para a zona amarela e depois passa para a zona vermelha. E exatamente, é frete em viagem. Lembra do fluxo de caixa que eu falei lá no começo? É da seguinte forma, olha, se eu conseguir colocar na rua para faturar 300 mil reais, eu sei que eu consigo ter o dinheiro em caixa para pagar os motoristas e os combustíveis. Caso contrário, se exceder aí este valor, eu vou ter que buscar recursos no mercado, buscar empréstimo em banco, em cooperativa, até fundo de caixa, reservas pessoais. É importante você saber que no gráfico de valor na transportadora, né, nesta análise que eu estou fazendo, ele começa no verde e vai passando para o vermelho. Quanto mais você tem frete na rua, mais cuidado você tem que ter, dependendo do prazo de pagamento, do prazo que você vai receber aqueles títulos, né? Então, extremamente importante. Neste caso aqui, a gente fez a continha ao contrário, então até 300 mil ele está tranquilo, ele tem dinheiro em caixa para cobrir 300 mil. Até 600 mil, ele não tem dinheiro em caixa, mas ele consegue fazer algumas jogadas, porque você não vai precisar os 600 mil nesse momento, você pode antecipar alguma coisa, adiar outra, ele consegue fazer a operação ali, fazendo ajustes. A partir de 600 mil, eu entro na zona vermelha, não tem mais de onde tirar, não tem mais de onde fazer ajustes, eu tenho que buscar esse dinheiro no mercado. Então, olha só que interessante, você, na emissão do seu documento ali, emitiu o documento, você já sabe se vai precisar ou não de dinheiro no final, né? Daqui uma semana, daqui 2 semanas, olhando em gráficos como esse aqui. E veja bem, você não precisa estar ali emitindo conhecimento, gerando planilhas. É importante que você tenha visibilidade tempo integral. Alguém emitiu um conhecimento na sua empresa, você precisa saber se está dentro ou se está fora, se captou dinheiro, se está com prejuízo, se está com receita. Então, é isso aqui, ó. Frete em viagem é um indicador, ao contrário, na área de transporte. Importante dica, grande parte dos empresários não utilizam isso daí, mas sentem na pele, eles sabem que existe, mas muitas vezes não fazem essa análise e aí tem que descontar a duplicata no mercado pagando juros altos. Outra coisa importante, que é da mesma forma, é o frete por motorista. Poxa vida, nessas viagens que eu contratei, quanto que eu estou gastando com o motorista? Né? Pode ser próprio ou então agregado. Na maioria dos casos aqui, agregado, né, que a gente vê
nos clientes da Active, que o agregado ele gera um custo, é mais fácil porque ele está muito fácil você comparar o valor que você vai pagar com o que vai cobrar. E o frota própria, ok, é só lançar no sistema que você também vai ter esse valor, tá? Você ter ali uma estimativa de custos, não são os custos apurados, porque o custo apurado, você só consegue fazer isso para coisas do passado, no momento é custo estimado, então você cria uma tabela de custo estimado por operação, com base nos seus custos do passado, cria essa tabela e ela vai fazer parte deste processo. É mais uma dica bem bacana, e neste caso você vai saber exatamente quanto você tem que pagar. Aqui, ó, bem tranquilo também, ele começa o gráfico verde, passa por amarelo e depois entra na zona vermelha. Olha, até 300 mil reais eu consigo pagar, até 600 mil eu não consigo, e acima disso eu tenho que arrumar dinheiro emprestado. Exatamente o mesmo gráfico que a gente falou do frete em viagem, porém com os valores que você vai pagar. Um é o valor que você vai receber, outro é o valor que você vai pagar. E aqui os encerrados, já entregou, já pagou, tá tudo ok, você também tem um dashboard ali, uma meta para isso. Olha só que interessante, quando você olha no painel do seu veículo, você vê vários indicadores, combustível, velocidade e todos os outros ali, né? Temperatura. Ao tempo todo você está olhando nesses indicadores quando você está dirigindo o seu carro. E quando você dirige a sua transportadora, está administrando a sua transportadora, você precisa ter a mesma visão, ter os indicadores para ver se a sua empresa está indo para o lado certo, se ela vai precisar parar, se ela vai continuar andando e quantos quilômetros, né, quanto tempo ela tem de fôlego até chegar o próximo faturamento, até o próximo posto de gasolina, digamos assim. Bom, a gente fez uma análise geral da empresa como um todo. E se você olhar aqui, nesse gráfico também, você tem a mesma análise, mas aí viagem por viagem. Quanto eu estou tendo de resultado em cada viagem? Bacana olhar e perceber isso na hora ali. Tenho essa viagem para um cliente X que sai de Contagem e vai para Contagem. Ah, o valor do frete é X mil reais e o valor que eu vou pagar para o motorista é Y reais. A diferença é o resultado que ele vai gerar. Veja bem, não é o lucro, mas é ali a margem de contribuição do seu negócio, né? Daquela viagem. Extremamente importante. Você também pode traçar uma meta. Mais ou menos assim, se você tem, né, como premissa ali no seu histórico passado, que uma margem confortável é 30%, esse número de lucratividade que você está vendo aqui na tela agora, ele tem que ser maior que 30%. Se for inferior a 30%, você não vai ter lucro. Simples assim. Poxa, mas cada operação é uma operação. Sim, só que a sua empresa está rodando há bastante tempo. Há meses, muitas vezes anos e até mesmo décadas. Você tem um histórico de lucratividade boa. Qual é a lucratividade boa para você, né? Qual é o markup, que o pessoal chama de markup? Qual é o markup ideal para a sua transportadora? Você calcula isso com base no seu passado, né? Quanto eu gastei, quanto eu faturei, qual a diferença e essa diferença. Qual o valor confortável? Ah, 30%, 40%, 50%? Depende da operação, né? Lógico. Então, se você tem esse número, você consegue comparar rapidamente as operações e sabe se aquela viagem vai dar lucro ou não. Rapidamente, assim que é emitido, assim que é gerada uma viagem dentro do seu sistema. Importante ressaltar que esses números têm que estar disponíveis no momento que você precisa, né? Você não necessariamente deve estar na transportadora olhando o computador. Você pode estar olhando esses números através do celular,
através de uma internet, porque a gente sabe que a vida do empresário de transporte é visitar cliente, é sair para viajar, é olhar a filial, é buscar parceiros de negócios em outras cidades, em outros estados, e com isso a gente viaja muito. Viajando muito, e se você não tem um controle fora da sua empresa, se você não tem visibilidade fora da sua empresa, você fica perdido. Então, é importante você ter essa visibilidade que eu estou mostrando aqui, com os números em mãos. Beleza, galera? Olha só, vou mostrar mais alguns indicadores que vão fazer a diferença para o seu financeiro na sua transportadora. Se você achou que tem alguma coisa que você discorda, eu acho muito bacana se você escrever aqui embaixo. Até mesmo eu desafio você. Escreva aqui alguma situação que você passou que eu não falei aqui, que eu deveria falar. Com certeza, no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, vou falar sobre o assunto especificar. Isso vai ser muito elucidativo, muito bacana interagir com você que está aí desse lado. E se você não deu joinha, dá o joinha agora, hein, gente? Bom, vamos voltar aqui em receitas e despesas. Poxa vida, nem só de caminhão e combustível vive uma transportadora, ela tem diversas outras despesas, né? Nós estamos falando de despesas variáveis, né? Que são despesas operacionais, variáveis ali na operação. Quanto maior a operação, maior o custo operacional, né? Mas a transportadora tem vários outros custos, várias outras despesas, né? Aluguel, por exemplo, folha de pagamento com a parte administrativa, comissão de vendedor, impostos, todas essas variáveis têm que ser consideradas. Custo de telefonia, custo de sistema, custo de tecnologia. Olha só que bacana, gente. Muitas vezes, se você tem ali uma análise bem feita, bem elaborada dentro da sua empresa, você pode perceber que quanto maior o custo investido em tecnologia, isso não é só para transporte não, para qualquer empresa. Quanto maior o valor investido em tecnologia, maior é a produtividade da sua empresa e menor os custos operacionais. Loucura, né? Imagina só. Uma indústria, né? Vou sair um pouquinho do nosso mundo aqui da logística para falar da indústria. Uma indústria, né? A maioria das indústrias está robotizando a operação. Por quê? Aumenta a produtividade e reduz custos. É simples assim. Então, é importante. E o que são os robôs? São tecnologia aplicada. Quando a gente fala tecnologia, são todos os tipos de tecnologia. Quando você está com o seu celular, olhando os dashboards que eu estou mostrando aqui, aonde você estiver, é uma tecnologia. Sabe o que vai acontecer quando você tiver essa tecnologia, olhando de onde você estiver, os números? As pessoas que estão trabalhando vão saber disso e vão prestar atenção para que os números não fiquem errados. Vão estar antenados que você está olhando o tempo todo. É a mesma coisa que você monitorar a sua empresa através de câmeras, né? Você olha lá, poxa, por que tenho uma câmera apontada para o portão? Para você não ver se quem está entrando, quem está saindo, que momento. É a mesma coisa com os dados da sua empresa. Não estou falando nem com o sistema, são os dados que são da sua empresa. Você tem que ficar de olho o tempo todo. Assim como você tem a segurança aí, né? A entrada da sua empresa tem uma câmera, com certeza você tem. A entrada, saída, alguns pontos principais dentro do armazém, no carregamento, no descarregamento, tem todo lugar tem câmera. Por que não tem a câmera nos seus dados? Exatamente isso que eu estou falando. Você precisa ter as câmeras nos seus dados, que são aqui os dashboards.
Olha só que bacana, você saber exatamente quanto entrou de receita no mês, quanto saiu de despesa, qual é a lucratividade. Olha aí, minha lucratividade está 20%, eu estou na zona amarela. Bacana! Você tem esse número hoje? Excelente se você tiver. Se você não tiver, é importante você prestar atenção nisso. E não adianta você pegar o número hoje referente ao mês passado, à semana passada, ao ano passado. Você tem que saber hoje o que está acontecendo na sua empresa. Olha aqui, nesse dashboard aqui a gente configurou da seguinte forma. Até 10% eu estou na zona vermelha, acima de 10% até 30% eu estou na zona amarela, acima disso eu estou na zona verde. E aí é legal. Qual que é a sua meta? É óbvio, você vai procurar a zona verde. Como é que eu faço para chegar nessa zona verde? Não tem mistério, você tem que olhar as suas receitas e as suas despesas, assim como está aqui. Eu tenho aqui todas as despesas, as receitas são do faturamento que a gente acabou de ver, e as despesas estão aqui divididas em várias categorias. Isso é extremamente importante para você saber qual despesa, qual custo ofende a sua lucratividade. Pois é, será que a conta motorista está muito alta? Eu creio que não. Será que é a internet? Será que são os custos operacionais? Será que é a embalagem? Será que são as avarias que acontecem nas mercadorias? Será que é a maneira que você está carregando o caminhão que está avariando a mercadoria e por isso está ofendendo aqui no seu dashboard de receitas e despesas? Provavelmente você deve ter uma linha lá de custos dentro da sua operação que são avarias, problemas que você teve ali na entrega, amassou uma caixa, danificou um produto e isso tem que estar contabilizado. Quanto menor o valor que você gasta com esses retrabalhos, né? Entrega, reentrega, 3 vezes tentando entregar a mesma mercadoria, motorista indo e vindo para conseguir entregar e para cumprir o acordo que você tem com o seu cliente. É preciso avaliar. Poxa vida, se eu estou tendo muita reentrega, isso está gerando um custo a mais para você. Mesmo que você cobre do seu cliente. Se você tem reentrega, é retrabalho. O motorista trabalhando em vão. O ideal é que ele chegue, entregue rapidamente e volte. Não ficar esperando, não tentar fazer a entrega várias vezes, né? Isso é antiproducente. Então, uma dessas linhas aqui de despesas pode ser as suas avarias, suas reentregas, né? E isso... Ah, não, é que reentrega é uma fonte de receita. Mais ou menos. Reentrega é 50%, né? Dependendo, é 50% do frete e muitas vezes você não consegue cobrar. Por quê? Porque o motorista não atentou pelo horário. E será que realmente foi o motorista? Será que ele saiu tarde da sua transportadora e por isso ele não conseguiu entregar? Não deu tempo? E por que ele saiu tarde? Será que o meu carregamento não está legal? Será que eu posso melhorar ali a disposição do meu depósito para que o motorista saia no horário certo? São variáveis, olha só, gente, nós estamos falando aqui da parte financeira, só que o operacional afeta diretamente os seus custos e as suas receitas. Seria muito legal você ter um gráfico como esse aqui, da evolução das suas receitas e despesas mês a mês. Que mês eu tive maior lucratividade, que mês eu tive menor lucratividade, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro. E você tem ali um histórico do que está acontecendo para que você consiga planejar os próximos meses e os próximos anos com base na movimentação que você tem, no cliente que você tem. Muito bacana, gente. Então a gente tem aqui, ó,
que tem de receita, o que tem de despesa, o que deu de lucratividade e assim vai. Já que a gente está falando de custos, o contas a pagar é extremamente importante. Então veja bem, você tem lá o contas a pagar que tem todas as suas contas, até conta de água, conta de luz, compra de materiais, papel, né? Todas essas contas compõem o seu contas a pagar e vão fazer parte ali dos seus custos, das suas despesas para compor a lucratividade da sua empresa. Então é importante você monitorar o tempo todo. Quantos títulos entraram, quantos estão em aberto, quantos estão pagos, em termos de quantidade e em termos de valor. É muito importante. Deixa eu mudar aqui a visibilidade. Vou colocar aqui de 1 ano. Para ficar mais interessante de você analisar o gráfico. Olha só que bacana aqui, ó. Eu sei mês a mês qual foi a evolução das contas pagas. Aumentou, diminuiu. Obviamente aqui é um gráfico de valores testes, né? Não é aqui um gráfico real. Porém, é extremamente importante você saber como isso acontece nas empresas. Poxa vida, ó, eu tive um pico de custos aqui, nesse mês 9 de 2023, acima de 10 milhões. O que aconteceu aqui? Será que eu fiz um grande investimento? Será que houve um incêndio? O que aconteceu? É importante você saber o que afetou ali as despesas e custos da sua empresa, né? E qual é o fornecedor que eu estou gastando mais, né? Aqui estamos falando de fornecedor específico e pode ser um dos principais fornecedores da sua empresa é o motorista. Importante você ter o valor dos motoristas alocados aqui no seu contas a pagar diariamente. Bom, gente, vou entrar aqui em outra alçada, no dia a dia de quem opera. Até agora eu dei a visão que você tem que ter olhando de fora. Só que a coisa tem que ser simples para quem opera. Eles também têm que ter alguma informação. Quem está ali fazendo contas a pagar, contas a receber, emitindo conhecimento, tem que ter uma operação simples. Tem que ser fácil de operar, fácil de ter a visibilidade, de visualizar, e também ele tem que ter flexibilidade, porque você sabe, todos os dias o mundo muda, as coisas mudam e a perspectiva, a visão da pessoa do financeiro também muda. Então você precisa ter flexibilidade na operação de um sistema. Dá uma olhada aqui como é que faz no Contas Receber, para você saber os títulos que estão vencendo, o que venceu, o que deixou de vencer. É simples assim, você entra na tela que parece uma planilha, você vai ter as facilidades de uma planilha, porém é um sistema que tem toda a gestão, ele está em nuvem, ele está armazenado com segurança, e ele vai ter informações diversas para gerar o seu dashboard. E é integrado, ou seja, todas as pessoas que necessitam dessas informações vão ter as informações devidas nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma série de clientes que tem uma série de faturas com vários valores e olha só que bacana. Cada fatura dessa, eu tenho uma quantidade de conhecimentos, se houve algum desconto, se houve algum acréscimo, e que banco que eu coloquei o boleto, né? Às vezes você trabalha com mais de um banco aí, é importante. E, por exemplo, se eu quiser fazer um agrupamento por cliente, olha só que bacana, como que faz isso? Eu arrasto para cá e eu tenho o sistema agrupado, o valor agrupado por cliente. Olha só aqui, ó. Tenho esse cliente, eu clico quantas duplicatas ele tem,
este cliente, eu clico, olha só, esse aqui tem bastante, qual o valor de cada uma, então fica muito simples de operar. E uma outra coisa bem importante, vou voltar para cá, tá lá o cliente. Outra coisa importante é que você tem a flexibilidade de incluir colunas aqui, porque às vezes, por exemplo, poxa, eu quero ver aqui o valor de cada filial, mas eu não tenho campo filial. Tem sim, é que ele está escondidinho. Clico aqui e vamos olhar a filial. Aqui, está aqui a filial. Poxa vida, a filial apareceu lá embaixo, olha aqui, a filial apareceu. Eu arrasto ela para cá. Olha aí, filial está aqui. Então essa flexibilidade é extremamente importante você ter na sua operação, porque cada pessoa que opera o sistema vai configurar da sua maneira, da maneira mais simples que ele vê, para gerar o resultado para você. Então eu vou novamente omitir a filial aqui do sistema. Pronto, sumiu, já estou aqui. Ah não, eu quero mudar a quantidade de conhecimentos aqui, antes do vencimento. Ok. Então essa flexibilidade vai te ajudar, vai ajudar o seu colaborador a gerar aqueles números que você viu ali. Então, por exemplo, digamos que você queira saber, poxa vida, qual o valor das principais faturas? Qual o valor das faturas? Eu vou clicar aqui e vou colocar em ordem decrescente. Poxa vida, eu tenho fatura de 39, tenho fatura de 12, tenho fatura de 11. Poxa vida, eu quero saber qual a soma dessas faturas. Se eu marcar aqui, ó, ele vai somando as faturas que eu estou marcando. Pô, mas para que você quer fazer isso? Lógico, se você precisar de dinheiro, você pode separar essas faturas e descontar no banco. Lógico, você vai descontar de todos os clientes? Não, você vai pegar os seus clientes que são mais assíduos, que ele paga sempre em dia, e descontar essas duplicatas. Fica muito mais seguro para você. E nesse caso aqui, ó, eu selecionei essas 7 faturas que dá um valor de 95 mil, já dá o valor que eu preciso para pagar os motoristas. Você não precisa descontar todo o movimento, perdendo pelo menos 10% dos valores que estão aqui, né? Então é muito importante você ter essa flexibilidade aqui. Também é extremamente importante você ter facilidade para enviar, por exemplo, seu cliente fala assim, né? Acho que é bem comum, não recebi a fatura. Não recebi a fatura. Como é que você faz? Tem que entrar no sistema, tem que entrar no banco, mandar um e-mail, baixar a fatura, anexar no e-mail. Muito complexo. Você tem que diminuir o trabalho das pessoas que trabalham com você. Então, como é que você faz? Você marca a fatura que você quer e manda enviar e-mail de cobrança. O sistema já vai enviar o e-mail automaticamente para essas empresas que eu selecionei aqui e simplesmente vai anexar tudo o que é necessário. Como assim? Eu clico aqui e mando ele enviar um e-mail de cobrança, ele vai mandar um e-mail com suas palavras ali, com o seu texto, mais a fatura, o boleto, se for o caso de boleto, os XMLs do CTS e também o PDF do CTS, tudo compactado, zipado, anexado no e-mail, direto para o cliente, e você não precisa entrar em outras ferramentas, baixar o boleto, achar quais são os XMLs. Olha só que tempo perdido que acontece em grande parte das empresas aí. Ele tem que pegar os XMLs do CTE, colocar numa pasta, pegar o boleto, colocar numa pasta, imprimir uma fatura em PDF, colocar na pasta, compactar tudo,
entrar na ferramenta de e-mail, incluir um novo e-mail, escrever o texto e anexar esse arquivo. Se você tiver uma fatura com 500 XML, vai te dar um trabalho gigantesco. Vai te dar um trabalho enorme. Ao passo que se você tem uma tecnologia atualizada, é simples. Você seleciona, clica em opções, enviar e-mail, ele já faz tudo isso para você. Por quê? É o trabalho repetitivo que o seu colaborador, que as pessoas ficam o dia inteiro fazendo. Anexando e-mail, anexando XML, anexando PDF e mandando para cliente. Pois é, gente, tem ferramentas para facilitar o seu dia a dia, para que você olhe apenas os números no final do expediente ou no início. Assim como a gente faz aqui com contas a receber, da mesma forma, você faz com contas a pagar. Você sabe exatamente o que vai ser pago no dia. Poxa, eu quero separar aqui, o que vai vencer a semana que vem? Separa os vencimentos da semana que vem. Por exemplo, eu vou separar aqui alguns movimentos de alguns dias. Pronto, eu já sei aqui quanto tem. Qual que é o valor disso? São aqui 5 títulos no valor de 4.190. Muito simples. Então aqui eu só filtrei as duplicadas que eu queria e ele me deu o total. Isso me ajuda demais na operação. Esses títulos a pagar, de que centro de custos ele é? Qual o portador? Que banco que mandou? Quem são os meus principais fornecedores? Tudo isso é importante para que você consiga administrar a sua empresa fora de planilhas Excel. Se você tem uma planilha Excel, é ótimo, é bacana, agora você precisa dar um passo a mais. Precisa ter facilidade e principalmente assim, segurança, né? Uma planilha Excel, ela vai ficar na sua máquina ou na rede, né? E não pode ser compartilhada. Toda vez que você precisa de informações, você precisa estar naquela localidade para pegar aquela informação e não vai estar disponível para outras pessoas da sua empresa, que é o natural, né? É normal você ter disponibilização de informações para que a sua empresa rode sem você estar lá sentado do lado, acompanhando tudo passo a passo. Bacana, gente? Então, para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Como é que você faz o fluxo de caixa? Muita gente faz ali através de planilha. Só que assim, a sua empresa é como se fosse uma linha de produção. Você capta um cliente, você faz a coleta, você emite o CTE, depois do CTE você emite um manifesto, uma relação, um romaneio. Na sequência você emite a fatura para cobrar o seu cliente, você emite o pagamento dos seus motoristas, você paga os combustíveis. Então existe um fluxo lógico e comum dentro da sua empresa. O natural e o mais produtivo é que cada item desse você só complete a informação. Não precisa começar tudo do zero. Por exemplo, eu vou fazer uma fatura, eu tenho que digitar do zero, colocar conhecimento por conhecimento para gerar aquela fatura. Eu preciso cadastrar o cliente, eu preciso entrar no banco e digitar o vencimento da fatura e selecionar todos os conhecimentos. Isso não é produtivo. Então é importante você ter essa sequência dentro de um sistema organizado. E é disso que eu estou falando. Tudo isso que gera receita e gera despesa, no final vai sair de uma conta, né? Você pode ter várias contas, mas ele vai sair de uma conta bancária. Todas as receitas vão entrar numa conta bancária
e todas as despesas vão sair da conta bancária. Então, finalmente ali o fluxo de caixa vai estar bem harmonizado junto com as suas contas bancárias. E é desta forma que acontece, e não precisa ser nada lançado. Não precisa perder tempo lançando nada no fluxo de caixa, pois a operação vem na sequência. As receitas que os clientes pagaram ou por boleto bancário ou por depósito em conta têm que ser automaticamente lançadas aqui no fluxo de caixa. E a mesma coisa com as despesas. As despesas que foram pagas por boleto, as despesas que foram pagas diretamente para o motorista ou feito Pix através do banco, todos esses movimentos devem cair automaticamente no fluxo de caixa para que você tenha visibilidade de todas as despesas, de todos os débitos, todos os créditos e assim compor o seu saldo inicial e o saldo final de cada conta bancária. De cada conta, né? Tanto faz se é do banco, se é da cooperativa, até mesmo dinheiro em caixa, que hoje está bem raro. E o bacana da gestão do fluxo de caixa é que todos os movimentos, todas as operações que aconteceram, que antecederam ali, vão gerar esse valor. E você simplesmente confere, e a gente chama aqui de conciliação. Você faz aquela conciliação e verifica se todos os lançamentos estão certinho na conta de uma simples conferência com o saldo no banco. Vai pegar aqui, ó, esse número que está aqui, ó, neste caso aqui, hipotético, tem R$ 480.946,13 no banco. Se você tirar o extrato do banco nesse momento, entrar lá na conta e tiver exatamente este valor, significa que todas as suas contas estão em ordem. Ou seja, tudo que você recebeu, tudo que você pagou, estão lançados aqui, porque a conta bateu com saldo bancário. Isso é muito bacana, é uma forma de fazer auditoria assim muito rapidamente. Lógico, você vai ter que fazer isso com todas as contas. O banco A, banco B, cooperativa A, cooperativa B, até movimento de caixa se tiver. E fazendo isso, você já praticamente auditou a sua movimentação. Olha só como é fácil fazer o fluxo de caixa. É o resultado das suas receitas e dos seus lançamentos, das suas despesas e a apuração desse processo todo, do passado e do previsto também. Então eu tenho previsão de faturamento e eu tenho previsão de despesas. Isso dentro de um planejamento também é possível lançar aqui no sistema e você ter esses números dia a dia, mês a mês, para comparar, para ver se a sua empresa está realmente indo para a direção correta. São os indicadores que vão fazer você perceber que precisa fazer algum tipo de ajuste no caminho para chegar no objetivo que você quer. Você quer dobrar a sua empresa? Você quer aumentar 30% no semestre? Você quer crescer 40% no ano? Qual é o seu objetivo dentro do seu planejamento da sua empresa? Se você tiver esse objetivo, esses indicadores vão te ajudar a saber se você está no caminho certo. São iguais os indicadores que a gente tem no painel do carro. Essa velocidade, o tempo de viagem, o óleo, o combustível, se está tudo em ordem, se tem algum problema, você pode corrigir ali. Bacana, gente? Então, olha, por hoje a gente falou bastante sobre financeiro e muitas dicas sobre como você usa os indicadores na sua operação financeira dentro da sua transportadora. Então eu agradeço a presença de vocês aqui e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica aqui no joinha, compartilhe esse vídeo com o pessoal das finanças das transportadoras. É extremamente importante o pessoal saber disso, principalmente o pessoal da diretoria financeira da transportadora, para que entenda como as empresas estão operando, como as empresas alcançam os resultados
principalmente olhando os indicadores. Eu sou o Jefferson Sescon e vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!